Olá, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Esse projeto é um projeto que está se iniciando hoje. O nosso objetivo é gravar alguns vídeos, talvez semanais. Se conseguir fazer com mais frequência, faremos. E o objetivo com vídeos aí de no máximo 5 minutos, nós estarmos levando aí as palavras de Jesus Cristo através do Livro dos Espíritos, através do Evangelho, segundo o Espiritismo, através das obras de Allan Kardec. Tá bom? Só para contextualizar, meu pai, ele sempre foi um palestrante espírita, né? Filho de meu avô era também espírita, e então eu sempre convivi numa família espírita, porém nunca me dediquei aos estudos de uma maneira um pouco mais aprofundada. E recentemente tenho estudado bastante e o objetivo com esses vídeos é estar compartilhando com vocês os estudos que eu estou fazendo, tá? Tenho muito que aprender, né? Sei muito pouco, mas muito pouco mesmo, mas o pouco que eu sei eu quero estar compartilhando com vocês para junto a gente aí se desenvolver. Tudo bem? Então a gente vai falar agora de algumas perguntas, né, do Livro dos Espíritos, falando primeiro aí da parte 1, né, do livro primeiro aí do Livro dos Espíritos, chamado de As Causas Primárias. E são perguntas simples, né, mas que são importantes a gente compreender desde o começo. Então no capítulo 1, onde a gente fala de Deus e o infinito, né? E a primeira pergunta que os espíritos fizeram, que o Allan Kardec fez aos espíritos é: o que é Deus, né? E a resposta foi simples e objetiva, né? Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então, não há nada mais inteligente que Deus, não há nada que possa ter uma inteligência maior do que Deus no universo, tá? E foi quem criou tudo, né? Então, a causa primária de todas as coisas, tudo que foi criado, que não é pelo homem, né? É criado por Deus. Então, desde um simples átomo, né, de um simples ácaro, de um simples micróbio, até os grandes corpos celestes, foram criados por Deus. Tá? E o que deve se entender por infinito, que é a pergunta número 2? Né? Então, infinito é o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Né? Todo desconhecido é infinito. Então, a gente fala que o universo é infinito, né? Que o amor de Deus é infinito, que Deus é infinito, o tempo é infinito, então é que não teve nenhum começo e nenhum fim. Né? Imagine que, por exemplo, o universo tivesse um começo ou tivesse um fim. O que teria após esse começo e esse fim? Né? Seria alguma coisa. Mesma coisa o tempo. Né? Imagine que o tempo tivesse tido um começo. Então, o que teria antes desse começo do tempo? Né? E se tivesse um fim, o que seria após esse fim? Né? Teria que ter alguma coisa. Então, esse fato nos foge à razão, né? A gente não consegue compreender esse tipo de coisa. Então, por isso, entendemos que tanto o universo como o tempo não tem fim, é infinito, não tem começo e nem fim. Tá? Então, por mais que você consiga imaginar na sua mente as distâncias, sempre haverá algo além, sempre, 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 sempre. E aí, na pergunta número 3, né, pode-se dizer que Deus é o infinito, ou seja, que Deus e infinito é a mesma coisa? E aí os espíritos respondem, né? Definição incompleta, escassez de recurso da linguagem, insuficiente para definir as coisas que estão acima da inteligência dos homens. Então, a humanidade, né, isso lá em 1854, não me recordo agora exatamente a data que foi codificado este livro. Naquele tempo, assim como hoje, o homem não tem ainda linguagem suficiente e inteligência suficiente para afirmar que Deus é o infinito, que Deus e infinito é a mesma coisa, tá? Então, Kardec ele escreve, né, na sequência que Deus é infinito em suas perfeições, né? Mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma. Definir uma coisa que não é conhecida por uma que também não o é. Ou seja, a gente não tem uma definição completa do que é Deus, nenhuma definição completa do que é o infinito. Então, como é que podemos atribuir esses dois conceitos a uma só coisa, né? E como Deus criou tudo, né? Deus também criou inclusive o espaço, criou o infinito.
Então ele não pode ser tomado como sendo uma mesma coisa, tá bom? Então essa é a primeira parte, esse é o nosso primeiro vídeo, onde a gente fez uma breve introdução do que é o canal e também começamos a falar aí as 3 primeiras perguntas sobre o que é Deus e sobre o que é o infinito. E a nossa ideia é darmos andamento nesses estudos, pelo menos uma vez ou mais por semana. Agradeço demais a sua atenção. E se você quiser continuar recebendo esses vídeos, quiser continuar estudando conosco, é só clicar aí em inscrever-se, ativa o sininho e aí você vai estar sempre recebendo os conteúdos novos, ok? Muito obrigado e tenha um bom dia, uma boa noite, que Deus te abençoe.